sucedida, abençoada no Senhor. E hoje nós vamos ter uma... Eu ia trazer o livro, eu acabei... Felipe, pega lá na minha bolsa, na minha sala, tem um livro. Está dentro da bolsa. Toda essa série de sermões, são 7 que nós vamos fazer. E nós vamos estar falando sobre como ter uma vida abençoada. Na verdade, são 40 dias que nós vamos estar ministrando essa palavra, glorificando ao Senhor e pedindo a direção do Senhor. Obrigado, filho. Pedindo a direção do Senhor, como ter uma vida abençoada. Sabe, meus irmãos, desde 2 domingos atrás nós estamos falando sobre dízimos, sobre oferta, sobre entregar ao Senhor o nosso melhor. E hoje nós queremos falar sobre o princípio do primeiro. Diga comigo, o princípio do primeiro. Diga bem forte, o princípio do primeiro. Aleluia. Sabe, como que a gente pode ter uma vida abençoada? Como que a gente pode desbloquear as recompensas generosas do Senhor? Toda essa série é baseada nesse livro do Robert Morris, Uma Vida Abençoada. Se você quiser pedir esse livro para você ler na tua casa, nós vamos estar fazendo o pedido sem custo nenhum adicional. O custo desse livro é R$29. Então, se você quiser, você vai pedir, pode pedir para o Felipe, ele vai fazer uma lista de quem quiser esse livro, a gente vai estar pedindo. Eu confesso a você que esse é um dos livros mais vendidos no mundo hoje. Porque quem aqui quer ter uma vida abençoada pelo Senhor? Diga para a pessoa que está ao teu lado, o segredo é simples, fala para ele. É mais simples do que a gente imagina. A palavra crer é usada na Bíblia 270 vezes. A palavra orar, 371 vezes. A palavra amor é usada na Bíblia 714 vezes. Mas a palavra dar é usada na Bíblia 2.162 vezes. Sabe, queridos, a palavra do Senhor sempre nos ensina que nós devemos ser generosos, porque nós somos abençoados. A primeira palavra que eu quero ler nessa noite é Efésios capítulo 1, versículo 3. Vai seguindo comigo no Data Show, por favor, Vanessa. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ela diz assim: bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Diga comigo, Ele nos abençoou. Me ajuda, gente, diga bem forte. Ele me abençoou com todas as bênçãos. É isso que a palavra do Senhor diz, amém, queridos? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Sabe, meu irmão, você não dá para você ser abençoado pelo Senhor, porque você já é abençoado pelo Senhor. Diga assim: eu sou abençoado pelo Senhor. A palavra nos ensina, a gente tem visto nesses dias, Deuteronômio capítulo 28, versículo 3 diz: vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo. Versículo 6 diz assim: vocês serão abençoados em tudo que vocês fizerem. É por isso que eu quero começar hoje a nossa terceira ministração sobre o princípio do primeiro. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 13, Êxodo de número 13, onde nós vamos estar lendo alguns versículos que nos ensinam sobre este princípio de primiciar as coisas ao Senhor, de entregar primeiro as coisas ao Senhor. Êxodo capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. 1 Coríntios 13, de 1 e 2, vou ler novamente. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Feche teus olhos, nós vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor, pela tua presença, Espírito Santo. Pai, nós já poderíamos ir embora, porque hoje já tem festa no céu, por tantas vidas que se entregaram. Pai, isso para nós é a coisa mais importante que existe, é quando alguém aceita o Senhor Jesus de todo o teu coração. Mas, Pai, pedimos a direção nessa palavra. Pai, eu sei que muitas pessoas, e algumas talvez estejam aqui, que têm o seu coração armado quando nós vamos falar deste assunto, Pai. Que venha teu Espírito de graça e misericórdia, entendimento sobre a nossa igreja nessa noite. Nós estamos debaixo de uma direção do Senhor. É por isso que nós queremos continuar caminhando e ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? A palavra diz que nós devemos consagrar as primícias ao Senhor. Esse texto fala que não apenas os filhos, mas também as primícias dos animais. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 diz assim, 15 e 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos, sendo as primícias daqueles que dormem.
O próprio Jesus foi uma primícia na mão de Deus. Números capítulo 15, versículo 20, diz assim: apresentem um bolo feito das primícias de farinha de vocês, apresentem-no como contribuição da sua colheita. Eu quero terminar essa introdução falando para vocês sobre Deuteronômio capítulo 18, versículo 4, que diz: vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho, do azeite e a primeira lã tosquiada das ovelhas. Sabe, meu irmão, eu li todos esses textos para você entender que a palavra do Senhor sempre fala que as primeiras coisas nós temos que entregar nas mãos dele. Aquilo que é mais importante na nossa vida, a gente tem que entregar nas mãos dele. A pergunta que eu lhe faço é: quem é o primeiro em sua vida? Será que a primeira na sua vida tem sido Deus? Ou será que a gente tem colocado outras coisas em primeiro lugar? Existe uma forma prática e material de nós avaliarmos quem vem primeiro em nossas vidas. Eu coloquei uma frase, dá mais um clique para mim, Vanessa. Diz assim, mais um, por favor. Essa frase diz assim: se Deus vem primeiro na sua vida, todo o resto virá em ordem. Vamos ler todos juntos? Se Deus vem em primeiro lugar na sua vida, todo o resto virá em ordem. Querido, quando você coloca outra coisa em primeiro lugar, a tua vida vai começar a caminhar numa desordem total. É por isso que nós precisamos cada vez mais buscar dar a primazia de Deus nas nossas vidas. Mateus capítulo 6. Ô Diego, corre lá que tem uma música tocando no fundo. Acho que não conseguiu desligar. A gente está aprendendo a mexer com essa mesa ainda, gente. A gente vai chegar lá. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, não quer dizer que não vai ter tribulação, não quer dizer que não vai ter dificuldades, mas é melhor atravessar a tribulação em ordem do que fora de ordem. É melhor atravessar a tribulação e a dificuldade com Deus em primeiro lugar do que se Deus estiver em outro lugar. Se Deus não vem primeiro, todo o resto estará fora de ordem. Êxodo capítulo 13, 1 e 2 diz assim: disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, os primeiros filhos israelitas me pertencem, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Eu quero dar uma ênfase a essa parte que ele diz me pertence. Sabe, queridos, quando ele está falando que o primeiro filho não pertence a você, pertence a ele. Ele está falando que a primeira cria não pertence a você, ele está falando que pertence a ele. Por isso que às vezes nós temos tanta dificuldade em dar alguma coisa ao Senhor, porque a gente acha que a gente é dono de alguma coisa. Mas quando a gente entende que nada que nós temos é nosso, foi Deus que nos deu, para a gente ser bons mordomos daquilo que Ele nos deu, fica mais fácil entregar. Sabe, queridos, eu tenho falado com a minha família há algum tempo já. Nós temos orado tanto pelos nossos filhos, e a minha oração é que chega o dia que eu vou ter que abrir mão dos meus filhos para eles fazerem missões. Obrigado pelo meio amém que teve. Eu estou orando para esse dia, para o dia que meu filho vai falar assim: pai, eu estou louco para ir para Jocum, pai, eu estou querendo ir para o Afeganistão pregar, pai, eu estou querendo ir para o Paquistão. Porque, queridos, a cada dia eu consigo entender que nada que nós temos é nosso, tudo é do Senhor. Diga, tudo é do Senhor. A palavra do Senhor está deixando claro isso, pertence a Ele. É por isso que no versículo 12 de Êxodo 13 diz assim: separem ao Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Sabe, essa linguagem é muito parecida, pertencer, ser do Senhor. Êxodo 13 diz assim: resgatem com o cordeiro toda a primeira cria de jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Queridos, isso é muito forte. Eu vou tentar explicar esse texto para você, porque a adaptação, o entendimento dele é um pouco complicado. Ele fala assim: olha, você vai resgatar com um cordeiro toda a primeira cria de jumentos. Então toda vez que nascesse uma cria de jumentos, não se sacrificava o jumento, se sacrificava um cordeiro. E ele fala assim: se você não quiser sacrificar essa primeira cria, quebre-lhe o pescoço. Sabe, meus irmãos, eu comecei a entender isso aqui, e eu entendi que os primogênitos dos jumentos, eles não deviam ser sacrificados, mas eles deviam ser resgatados. Diga comigo: não ser sacrificado, mas ser resgatados. Por quê? Porque eles seriam resgatados por um sacrifício de um cordeiro. E note que se ele não for resgatado, é necessário que se quebre o pescoço dele.
se não for resgatado, será perdido de qualquer forma. Isso deve ser aplicado também às nossas finanças, à nossa vida por completo. Sabe por quê, queridos? Os primeiros 10%, ele diz assim: se você não trazê-lo para mim, você vai perdê-lo e ele vai sair da sua conta. Se você não entender o princípio das primícias, entregar ao Senhor primeiro, você vai entender que se não haver o resgate do cordeiro, aquele sacrifício precisa ser quebrado, porque ele precisa ser resgatado. Este é um princípio do Velho Testamento, porém ele continua até nos dias de hoje. Mas qual dos dois eu preciso fazer? Como se sabe se eu devo resgatar ou devo sacrificar? Existiam duas categorias de animais. Uma era os animais puros e a outra os animais impuros. E essas categorias são representadas nesse texto pelo jumento e pelo cordeiro. Sabe, queridos, o jumento representa os animais impuros, quando o cordeiro representa os animais puros. Então o que fazer? Bem, se o animal for puro, o primogênito deve ser sacrificado. Se o animal for impuro, ele deve ser resgatado com o sacrifício de um animal puro. Vamos explicar isso? Pastor, o que isso tem a ver com dinheiro? Tudo. O que isso tem a ver com a vida abençoada? Tudo. O que isso tem a ver com eu ser abençoado na minha casa, na minha família? Tudo. Simples, querido. Como os jumentos eram os animais impuros, nós deveríamos sacrificar um animal puro para que aquele jumento impuro fosse resgatado. Todo mundo está compreendendo comigo? Amém? A gente precisa sacrificar um animal puro no lugar do animal impuro. Se for puro e primogênito, ele deve ser sacrificado. Se for impuro, ele deve ser resgatado com o sacrifício de um puro. Então eu lhe faço duas perguntas. Quando nós nascemos, em qual categoria está o nosso espírito? Puro ou impuro? Puro ou impuro? Responda. Impuro. Por que impuro, queridos? Porque a Bíblia diz que todos nós já nascemos no pecado. Pergunte a um pai se o pai precisou ensinar o filho a ser mau. A gente não precisa ensinar o nosso filho a ser mau, a gente precisa ensinar nossos filhos a serem bons, porque a natureza pecaminosa já os faz serem pessoas ruins. Você nunca ensinou o teu filho que ele deve dar um tapa na cara da mãe, mas uma criancinha, quando você tira a chupeta dela, quando você faz alguma coisa com ela, ela imediatamente quer revidar. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque todos nós já nascemos pecadores impuros. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta: Jesus nasceu puro ou impuro? Diga forte, Jesus nasceu puro ou impuro? Diga puro. Por que Jesus nasceu puro? Ora, o puro Jesus, o puro que teve que ser sacrificado para que o impuro fosse resgatado. Foi isso que nós acabamos de ler. Quando nós entendemos que o sacrifício dos jumentos precisa ser pago com o sacrifício de um cordeiro, na verdade Deus já está mostrando para a igreja que lá na frente, para que alguém impuro fosse salvo, alguém teria que resgatá-lo. Quem foi resgatado? Quem deu sua vida em sacrifício para eu e você sermos resgatados? Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que o impuro deu a vida por nós puros. Amém? Você pode dar glória a Deus? Quando nós entendemos isso, queridos, é por isso que a gente entende que o princípio é tão importante. E nós vamos ver que esse princípio se refere a dízimo. E quero dizer algo que você nunca pensou. Primeiro, Jesus é a primícia de todos os dízimos. Diga comigo: Jesus é a primícia do dízimo de Deus. Queridos, Jesus nunca vai pedir para você dar algo sem que Ele dê também, sem que Ele nos ensine também. Veja, você dá o dízimo primeiro, você não paga as contas e depois você vê se sobra alguma coisa para o dízimo. Primeiro você dá o dízimo, e não apenas 10, mas os primeiros 10. E aqui eu quero pegar esse princípio para tentar te entender uma coisa. Não adianta você guardar o teu dízimo, a tua oferta, para você tentar dar depois que você paga as suas contas. Porque se você fazer isso, você não está colocando fé em prática, você está colocando a razão em prática. Quando você coloca a fé em prática, você está entregando o seu dízimo e falando: Senhor, eu creio, o Senhor vai estar me dando 90% para administrar, porque os 10% já são do Senhor, eu preciso consagrar eles ao Senhor. Olha a pessoa que está ao teu lado e fala assim: a partir de hoje, eu quero declarar sobre a sua vida uma vida abençoada em nome de Jesus. Olha para ele e fala assim: eu estou falando com o mais próximo rico dessa cidade, em nome de Jesus. Gente, como vocês animaram de repente? Como vocês animaram de repente? Olha, você vê? Enquanto eu estou falando de dízimo, está todo mundo quieto. Mas quando eu falo que você vai ficar rica, opa! Aí sim!
Sabe por quê, queridos? A primeira porção tem que ser a redenção, porque quando a gente entrega a primeira porção como redenção, ela se torna protetora. Quando você dá o primeiro para Deus, o resto é resgatado. Ouça com atenção, não dê o primeiro para o financiamento, pois o banco não tem poder para abençoar suas finanças. Sabe, queridos, não dê a primeira porção para aquilo que não é do Senhor. Os primeiros 10%, o primogênito, deve ser resgatado através do sacrifício. Então, segundo princípio, o primeiro eu disse para você que Jesus é a primícia dos dízimos de Deus. Deus deu o seu próprio Filho como sacrifício para nós. Segundo, os primeiros frutos devem ser ofertados. Vamos ler junto comigo? Dá mais um clique para a mãe. Mais um clique. Data show. Mais um. Mais um. Jesus, mais um. Isso, vamos lá? Vamos ler todos juntos? Os primeiros frutos devem ser ofertados. Mais uma vez, os primeiros frutos devem ser ofertados. Abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, por favor. Versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Sabe, queridos, novamente a palavra está falando devem ser, porque de acordo com esse princípio que funciona no decorrer de toda a Escritura, ele diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos. Mas deixa eu fazer um comentário aqui, queridos. Provérbios não tem nada a ver com lei. A palavra de Provérbios não tem a ver com o tempo da lei, ela é um princípio. E um princípio deve correr pela vida toda. É por isso que em Êxodo, capítulo 23, versículo 19, e aí assim eu estou falando de lei, diz assim: tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. O melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Preste atenção nisso, queridos. Ele está falando assim: tragam ao santuário do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Algumas pessoas já fizeram isso e nós já orientamos. Querido, não adianta você levar o dízimo na casa do pastor. O pastor não vai receber teu dízimo. Não adianta você levar o dízimo na casa do tesoureiro. O tesoureiro não vai receber teu dízimo. Onde que você tem que entregar o dízimo? Na igreja, na casa do Senhor. Porque existe um padrão da gente consagrar aquilo que nós estamos entregando ao Senhor. Quando nós viemos no templo, na casa do Senhor, e consagramos aquilo ao Senhor, nós estamos falando assim: olha, isso aqui está consagrado ao Senhor. Em Malaquias ele diz: tragam o dízimo ao depósito do templo. Sabe, meus irmãos, o dízimo sempre vem para a casa de Deus. Você não pode dividir o seu dízimo, você não pode designar o seu dízimo. E a razão pela qual ele sempre usa o verbo trazer ao invés de dar. Diga comigo: dízimo é trazer, não é dar. Todas as vezes que você vê a palavra falando de dízimo, ela vai estar falando sobre trazer e não dar. Quando se fala de dízimo, é porque você não pode falar: eu dei o meu dízimo, porque você não dá aquilo que não te pertence. Você só dá aquilo que te pertence. Então eu devolvo o meu dízimo, porque aquilo não me pertence, pertence ao Senhor. Diga glória a Deus. Existem duas escolhas que podem acontecer em relação aos dízimos. Isso é muito forte. E eu sei que alguns vão ficar bravos, mas eu não estou nem aí com você, porque Deus mandou falar: ou você traz o dízimo, ou você rouba o dízimo. Olha para o irmão que está ao teu lado com todo carinho, todo amor, prepara o olho e fala assim: ou você traz o dízimo, ou você é ladrão. Quantos creem na palavra do Senhor? Sabe, queridos, existem esses dois princípios. A única opção aqui é trazer ou roubar. Lembra-se, Deus disse assim: tragam todo o ouro, toda a prata de Jericó. E Acã reteve a parte dessa em Josué capítulo 7. A gente não vai ler esse texto. Deus deu uma mensagem para Josué, falou assim: tragam todas as recompensas desse território tomado e tragam aqui para mim. Porém Acã separou algumas peças e não devolveu ao templo, não devolveu a Josué. Quando Josué foi para a guerra, ele perdeu a guerra. E aí começaram a perguntar: por que Josué perdeu a guerra? Alguém profanou o templo, alguém fez alguma coisa errada. Tinha um cara chamado Acã. E esse Acã tinha guardado e profanado aquilo que era do Senhor. E quando essa pessoa profanou aquilo que é do Senhor, em Josué capítulo 6, chama os dízimos de consagrados ou separados. Ele disse sobre o primogênito. Mas em Josué 7, quando Acã reteve
Ele disse: Israel roubou de mim, então amaldiçoou. É consagrado quando você traz a casa do Senhor, e é amaldiçoado quando você deixa na sua conta do banco. Quando você segura aquilo que deve ser abençoado nas mãos do Senhor, aquilo se torna maldição. É por isso que eu quero que você seja profeta mais uma vez e declare sobre a vida do teu irmão. Fala assim: você não vai ser amaldiçoado. Fala assim: porque você vai ser obediente. Diga para ele. Aqui, queridos, há uma pergunta simples: por que você quer algo amaldiçoado na sua conta de banco? Na minha conta de banco já existe problema suficiente para eu amaldiçoar ela. Sabe, meu irmão, por que você não quer a sua conta de banco abençoada? Eu quero minha conta de banco abençoada, eu sei que você também quer. Mas se é preciso fé para dar o dízimo, é preciso fé para crer que 90% resgatado e abençoado vale mais do que 100% amaldiçoado. Vou falar novamente: 90% resgatado e abençoado vale mais do que 100% amaldiçoado. Não adianta você ficar com 100% e aquilo ser uma maldição na tua vida. Adianta sim você ficar com 90% e os milagres do Senhor começarem a acontecer na sua vida de dia em dia, dia em dia. O Fabrício está no Meet hoje? O Fabrício está no Meet? Alguém me responde? Tá? Amém. Depois, Felipe, no finalzinho eu preciso que o Fabrício venha aqui, tá bom? Daí você me ajuda. Gênesis capítulo 4, abre lá sua Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 2 a 5. Gênesis 4, 2 a 5. A palavra do Senhor diz assim: voltou dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Note, querido, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Nota que ele não diz trouxe os primeiros frutos. A palavra diz que passado algum tempo ele deu uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E a palavra diz que o Senhor aceitou. A palavra também em aceitou no original pode ser tratada como recebeu. A palavra diz que o Senhor recebeu com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Deixa eu te ensinar uma coisa: quando você entrega a sua oferta, quando você entrega o seu dízimo, na verdade aquilo está demonstrando quem é você. E é por isso que a palavra diz que Deus poderia ter aceitado apenas a oferta de Abel, mas Deus não aceitou apenas a oferta, Deus aceitou Abel, porque Deus sabia do coração de Abel. Mas a palavra diz que Deus não aceitou nem Caim nem sua oferta, porque Deus conhecia Caim. A grande pergunta que eu lhe faço: o teu coração hoje é de Abel ou de Caim? A grande pergunta que eu lhe faço é: você vai entregar as primícias daquilo que é melhor seu, ou você vai entregar depois de algum tempo aquilo que sobrar ao Senhor? Foi isso que Caim fez. Sabe, queridos, a gente precisa entender a cada dia que é simples. A palavra diz que o rosto de Caim se enfureceu, se transformou. É simples, Caim era um agricultor, mas ele não trouxe os primeiros frutos. Abel era pastor de ovelhas, e ele trouxe o primogênito. Deus disse: eu vou aceitar esse, mas eu não vou aceitar aquele. Não é que Deus não aceitaria, ele poderia não aceitar, mas Deus não pode o segundo, não pode ser o segundo, ele sempre precisa ser o primeiro. Diga comigo: Deus não pode ser o segundo. Diga bem forte: ele não pode ser o segundo. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: ele tem que ser o primeiro na sua vida. Diga para ele tem que estar antes da tua esposa, do teu esposo. Fala para ele tem que estar antes dos teus filhos, ele tem que estar antes da tua família, ele tem que estar antes da tua igreja, ele tem que estar antes da conta de banco. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, amém, gente? Então, se Jesus, a gente precisa entender essa relação com o dízimo. Lembra que Jesus é o dízimo de Deus? Se Jesus é o dízimo de Deus, trazer o dízimo ao depósito do templo deve ser mais pessoal para Deus do que a gente pensa.
Sabe por quê, queridos? Isso representa quem é o primeiro na nossa vida. Onde vão os nossos 10%? Então, o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Os primeiros frutos sempre devem ser ofertados. É por isso que eu entro no terceiro princípio dizendo para você: dízimo precisa ser primeiro. Vamos ler todos juntos? Dízimo precisa ser primeiro. Levítico capítulo 27, versículo 30. Abre a tua Bíblia junto comigo. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. A mesma enfática frase, novamente, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor, significa que ele deve ser separado. É por isso, querido, que seria roubo. Ele já separou, é dele mesmo. E é por isso que devemos ser primeiro, porque Deus, Ele é o primeiro em nossas vidas. Em outras palavras, se vamos devolver, devolvemos primeiro. E em Malaquias capítulo 1, versículo 12 a 14, Deus nos adverte de algumas coisas. Malaquias 1,12 diz assim: mas se vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Versículo 13: quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Malaquias 1,14 diz assim: maldito seja o enganador que, tendo um rebanho, um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Queridos, como que isso funciona na minha vida? Onde está o seu coração? Os primeiros 10 vão para o Senhor separado, consagrado. Esse tem que ser o seu melhor. Deus está nos ensinando aqui através da palavra de Malaquias: não dê o resto para o Senhor. Não dê animais que não estejam em perfeitos estado. Não dê aquilo que sobrou para o Senhor. Separe a primazia para o Senhor. Sabe por que eu estou falando tanto disso, querido? Porque Deus não fica devendo para ninguém. Se Ele disse, Ele vai fazer na sua vida. E se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus vai honrar tudo que Ele prometeu sobre a sua vida. Eu estou te falando isso porque durante esses 12 anos da nossa igreja, temos 13, vamos entrar no 14, 14º ano, eu confesso a vocês que eu me escondi atrás de um púlpito quando eu ia falar de dízimos e ofertas. E Deus me chamou a atenção nos últimos meses. Sabe por quê? Só tem um jeito dessa igreja crescer. Primeiro é com a presença do Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo amém, eu vou falar de novo. Primeiro é com a presença do Espírito Santo de Deus. Segundo, com os servos de Deus fazendo aquilo que Ele manda fazer. Se Deus mandar, a gente vai fazer. Então, se Deus manda eu não mentir, eu tento não mentir, eu vou não mentir. Se Deus manda eu não matar ninguém, eu não mato. Mas se Deus manda eu dar dízimo, eu começo a discutir com a Bíblia. Quando a gente fala de ter uma vida abençoada, não é ser abençoado em poucas coisas, queridos. Eu quero declarar em nome de Jesus: está chegando um tempo que essa igreja vai ser cheia de pessoas prósperas, de pessoas que vão entregar seu dízimo, sua oferta, não com tristeza, não com temor, mas com fé, falando: vale mais 90% consagrado do que 100% amaldiçoado. Está na hora. Eu gosto muito de ver as fotos do passado, porque as fotos do passado nos traduzem algumas coisas. E esses dias eu estava vendo a primeira foto que foi tirada em frente à tenda. Você talvez não sabe nem o que é a tenda, mas a tenda foi o nosso segundo lugar de reuniões. Nós tínhamos uma tenda de circo. Algumas pessoas participaram desse tempo da tenda de circo. As pessoas falavam assim: lá tá os palhaços pulando lá dentro. A gente era palhaço mesmo, a gente pulava dentro daquele lugar, a gente se divertia. Mas em uma das fotos tem os primeiros carros da igreja. E tinha as primeiras motos. E eu me lembro muito bem que nos primeiros cultos, os carros que tinham era uma... Como que é o nome daquele carro verde? Uma variante verde abacate. Um Fusca 70 que era meu. Algumas motos e algumas bicicletas. E hoje, quando eu olho para o estacionamento dessa igreja, e você não sabe, mas em média nós temos mais de 70 carros aqui para a honra e glória do Senhor. Eu consigo entender o que Deus está fazendo na nossa vida. E eu quero declarar mais ainda: Ele vai fazer mais ainda em nome de Jesus. Pastor, o senhor começou a ser um cara que prega prosperidade? Não, eu comecei a ser um cara que acredita que se você é obediente, Ele não vai falhar com você. Se você é obediente em tudo, diga para a pessoa que está ao teu lado: tudo, irmão. Fala assim: é tudo, irmão.
é no casamento, é na casa, é nas finanças, é no trabalho, é em tudo, queridos. E durante muito tempo eu quero fazer um pedido de perdão para vocês. Eu me abstive de falar de dinheiro para vocês, porque como algumas pessoas fizeram muitas coisas erradas com dinheiro, a gente se esconde atrás do púlpito. Mas eu quero falar para você que qualquer pessoa que quiser saber para onde vai cada centavo dessa igreja, você pode procurar a tesouraria dessa igreja, ela vai apresentar para você cada centavo. E eu vou te provar uma coisa: mais do que 30% do que entra nessa igreja está indo no investimento de vidas. E olha que é difícil pagar aluguel. A gente está sonhando, queridos, do dia que a gente vai poder ter um restaurante comunitário aqui na nossa igreja. Nas sextas-feiras nós estamos fazendo mais de 50 marmitas toda sexta-feira. Você imagina o dia que a gente puder ter um restaurante que todos os dias servindo mais de 50 refeições para aqueles que precisam do amor de Jesus através da refeição? Mas diga para a pessoa que está ao teu lado: isso só se consegue com dinheiro. Fala assim: é por isso que você vai ser muito abençoado, e Deus vai derramar muitas bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus. Se fosse você, eu falava assim: recebo em nome de Jesus. Sabe, queridos, como que isso funciona? Em Êxodo 13:14 diz assim: no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra de escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Sabe, desde a palavra do Senhor, o Senhor está falando assim: ensine para o teu filho, ensine para ele por que você entrega o dízimo, por que você entrega a tua oferta. Sabe, queridos, os meus filhos, desde quando minha esposa estava grávida, eles já eram dizimistas nessa igreja. E de vez em quando o Abner chega para mim, o Azar já entende um pouco mais, mas o Abner chega para mim e fala assim: pai, me dá dinheiro para o dízimo. E eu falo: filho, está aqui. E sabe como que é pai, né, queridos? Para o filho a gente sempre dá R$2, né? Porque a nota de R$2 já se converteu, então a gente dá sempre R$2. E esses dias eu dei R$2 para o Abner e ele falou assim: tem mais não, pai? Eu falei: para quê? Ele falou assim: porque Deus a gente tem que dar o melhor, né, pai? Eu falei: tá bom, filho. E aí eu dei 10 para ele. Pensa numa criança feliz. Ele falou assim: meu pai é rico, me deu R$12 para entregar no dízimo. Sabe por que eu estou ensinando isso para o meu filho? Porque eu sei de onde eu saí, e eu sei para onde eu vou, queridos. Eu sei que Deus me resgatou do império das trevas e vai me levar para o seu reino de luz. Então quando eu entrego o meu dízimo, ensino meus filhos isso, eu estou falando para eles assim: olha, Ele me resgatou com um preço muito maior daquilo que eu estou entregando para Ele. Queridos, existe um princípio em toda a Escritura, e ele é chamado o princípio do primeiro. Deus é o primeiro em sua vida? Será que você entendeu a palavra de hoje? A gente não está falando sobre dinheiro hoje, por mais que você entenda isso. É sobre dar o primeiro e melhor de Deus para Ele sempre. Sabe, meus irmãos, é sobre adoração, é sobre amor. Eu já te falei isso. Eu falei na primeira mensagem, eu acho na segunda e vou falar na terceira de novo. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? É olhar o Zap. E você vai no Zap. Eu já fiz um princípio, eu falei: Deus, eu não olho mais o meu celular antes de ver a palavra do Senhor. Nós precisamos entregar o melhor para o Senhor. Sabe, querido, quando você acordar, dê o seu primeiro beijo para o Senhor, dê o seu primeiro abraço para o Senhor, dê o seu primeiro bom dia para o Espírito Santo, dê a primícia da sua vida para o Senhor. Na quinta para sexta, foi um casal em casa e nós ficamos conversando e saímos de lá, e saíram muito tarde, esse casal que eu amo tanto, e a gente foi dormir mais de 2:30 da manhã, conversando, tratando algumas coisas. E aí eu confesso para você que quando eu deitei já era 3 e pouco. Eu tirei meu despertador e falei assim: hoje eu vou dormir até meio-dia, porque eu trabalhei até as 3 da manhã, hoje dá. E aí 8:15 da manhã tocou o interfone da minha casa. Eu falei: Jesus, quem é esse incircunciso filisteu essa hora? Eu queria tanto dormir. E aí ficou eu e minha esposa na cama falando assim: quem vai atender? Eu falei: vai você. Ela falou: não, vai você. E sabe aquela discussão? Eu falei: vamos um logo antes que... Aí eu fui pro banheiro, eu falei: eu tenho certeza que vai ser comigo. E ela foi atender. E era uma irmã que participou dessa igreja, hoje não está mais. E ela foi falar assim para mim: pastor, o senhor pode fazer um velório agora cedo? Irmão, eu confesso a você que eu não tinha vontade nenhuma de fazer velório.
mas eu dediquei minha vida ao Senhor, e as primícias da minha vida tem que ser para Ele. E aí eu fui para um velório, e quando eu cheguei no velório, eu descobri que o cara era meu amigo. E eu descobri que o meu amigo tinha morrido. E descobri que o meu amigo que tinha morrido já veio nessa igreja talvez 3 ou 4 vezes. E quando eu fui fazer aquela palavra, um cara que conhecia talvez 2.000, 3.000 pessoas, mas no velório dele tinha no máximo 20 pessoas. E quando eu estava indo para aquele velório, eu falei para o Senhor: Espírito Santo, me use naquele lugar, porque eu preciso pregar uma palavra para mudar a história daquele povo. Eu não vou pregar para o morto, eu vou pregar para os vivos. E sabe, queridos, quando eu comecei a ministrar a palavra naquele velório, o Espírito Santo me levou a falar para as pessoas que a vida daquele ser humano chamado Lorival tinha acabado, mas a nossa continua. Meu irmão, não adianta, o que morreu ficou para trás. O importante é o que vai ser feito daqui para frente. Pastor, até hoje eu não fui assim, eu não obedeci desse jeito. Irmão, não estou falando de dízimo, eu não estou falando de dinheiro. Estou falando em você dar a primazia de Deus na sua vida. Entrega para Ele. Entrega para Ele, entrega as suas manhãs. Talvez você vai falar assim: eu queria tanto dormir até o meio-dia, mas Ele vai te acordar na madrugada para você ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você vai falar assim: eu queria tanto usar esse dinheiro para outra coisa. Entrega para o Senhor, porque você tem a certeza que a outra coisa, se for necessidade e se for bênção de Deus, vai chegar na sua vida. Isso é milagre de Deus. Chama o Fabrício para mim lá, Felipe, faz favor. É sobre adoração. É por isso que 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, por Deus ama quem dá com alegria. Quem passar no teste do dinheiro está melhor qualificado para passar nas demais provas da vida. É por isso que tem um provérbio popular que eu já disse semana passada, que diz assim: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. Mas o que eu doei, eu tenho. Vamos ler todos juntos? O que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. E que doei, eu tenho. Queridos, o dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé. É por isso que em Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz assim: tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Mas eu gosto da parte que ele diz assim: põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu quero terminar essa mensagem hoje, que falou tanto de dinheiro, de dízimo, de oferta, mas principalmente falou de alguém que adora ao Senhor com tudo que tem. Dê o primeiro lugar do Senhor para Ele, querido. A gente precisa entender que Ele deu tudo, Ele nos deu vida. E o que você vai dar para Ele? Na semana passada, um irmão, ele está até aqui hoje, mas como eu não combinei com ele, eu não vou chamar ele aqui na frente. Mas um irmão aqui da nossa igreja me chamou ali no final, e ele falou assim: pastor, eu recebi aquela palavra aquele dia que o senhor falou de oferta, de dízimo, e eu entreguei uma oferta, e como Deus me abençoou, como que Deus me... trouxe coisas maravilhosas. E eu olhei para esse irmão, ele está aqui hoje, ele sabe que eu estou falando dele. Ele estava com algo diferente no rosto. Sabe o que é algo diferente? É quando você dá algo em fé e Deus consegue te responder a tua fé através de um milagre. Quando você entrega algo em fé e Deus te responde através de um milagre, você fica muito mais animado para entregar de novo, porque você sabe que Deus não é Deus de mentira, Ele vai cumprir na sua vida. Essa semana eu estava falando com o Fabrício, ele falou assim: pastor, eu preciso testemunhar algo sobre finanças. Eu falei assim: querido, eu vou te dar um tempo. Ele está trabalhando no MID hoje, e eu sei que se eu deixar o Fabrício, ele vai pregar 2 horas, então eu vou dar 5 minutos para ele. Quem daqui dá 5 minutos para o Fabrício? Amém? 5, 10, 15, 20, você tem uns 30 minutos para falar. Fala o que Deus fez na sua vida. Amém. Paz, irmãos. O primeiro milagre, né? Domingo a gente veio para a igreja e o inimigo, chegar aqui na igreja, ele nos colocou em dúvida, né? Quanto à nossa questão ao fé, o dízimo, né? Querendo colocar em prova a nossa fé, né? E a gente pegou, o dízimo estava separado, começou a fazer uns cálculos aí. A Maile falou assim: amor,
Se a gente der o dízimo e tal, e o inimigo já começa a trabalhar, eu falei assim, não, vamos dar o dízimo e Deus vai prover um milagre. E na segunda-feira, a gente deu um dízimo profético, e na segunda-feira a gente foi pagar o aluguel. E alguns dos irmãos sabem que eu faço reforma e fiz umas benfeitorias na casa e tinha combinado a metade do aluguel para pagar para o dono, para o proprietário. E chegando lá, o meu acordo com o proprietário terminava-se a metade do aluguel esse mês. E daí eu cheguei no proprietário e falei, e daí agora como é que vai ficar o reajuste? Ele falou assim, irmão, tranquilo, continua até o final do ano pagando aquele valor lá, a metade do aluguel. Então, tudo isso é para a honra e glória do Senhor, né? É claro que minha esposa estava orando, intercedendo nessa causa, né? E o outro milagre foi que eu tinha feito um orçamento grande, que está aqui, que eu fechei o contrato essa semana, uma obra que eu vou começar o mês que vem. Então, se eu for falar aqui, eu compartilhei com o pastor vários outros milagres que Deus abençoou a gente essa semana. Então, é muita bênção. Então, eu quero motivar aqueles que têm dúvida quanto à questão do dízimo, da oferta. Façam um ato de fé. Malaquias 3,10 ele fala assim, começa a falar do versículo 8 em diante, aquela questão do dízimo, e o Senhor fala, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir a janela do céu e derramar sobre vocês bênçãos, onde que vocês não poderão guardar. Então eu quero motivar, se você tem dúvida quanto à questão do dízimo, meu irmão, confia no Senhor, que Ele é fiel. Ele vai, você não vai precisar correr atrás das bênçãos, a bênção vai correr atrás de você, em nome de Jesus. Parabéns, filho. Vamos ficar em pé? Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto que eu fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Queridos, nós não estamos pregando hoje sobre dízimo, nós estamos pregando sobre Jesus ser o primeiro nas nossas vidas. O que o Senhor está te chamando hoje é para você dar a primazia para Ele, para você provar, e você vai ver as comportas do céu derramando bênçãos. Mas quando a gente fala de bênçãos do dízimo, a gente acha que a bênção vai ser só mais dinheiro. Não, eu não estou falando que Deus vai derramar dinheiro. Eu estou falando que Deus vai trazer paz para a tua casa. Eu estou falando que Deus vai trazer cura para a tua casa. Eu estou falando que Deus vai trazer salvação para a tua casa. Jesus está te chamando hoje para você quebrar o teu vaso e falar: Senhor, aquilo que é mais importante eu quero colocar no teu altar. E hoje eu quero chamar você para fazer um compromisso de fé com o Senhor. Um compromisso, talvez você que tem passado tantas dificuldades, falar assim: Senhor, eu quero me consagrar, e eu quero falar, a primazia da minha vida vai ser para o Senhor, Pai.
Talvez hoje é dia de você pegar na mão da tua esposa, pegar na mão dos teus filhos e fazer um compromisso com o Senhor e falar assim: a partir de hoje a nossa história vai mudar, porque Deus vai estar em primeiro lugar na nossa casa. Deus está te chamando hoje, querido, para você dar um passo de fé e falar assim: eu quero declarar que o Senhor vai ser a primazia. Eu vou acordar pelas manhãs e eu vou adorar o meu Senhor em primeiro lugar. Eu vou lembrar do Senhor em todas as coisas em primeiro lugar. O Senhor está te chamando para isso hoje. E eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir ajoelhar aqui na frente e falar: Deus, eu quero entregar o primeiro lugar da minha vida ao Senhor. Talvez hoje seja o dia de você pegar na mão do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos e falar: nós queremos declarar que o primeiro lugar da nossa família é para o Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você hoje, querido. Deixa o Espírito Santo falar com você hoje e fale para Ele: Deus, até hoje eu não tenho feito isso, Pai, mas eu preciso entregar o primeiro lugar para o Senhor. Adoremos ao Senhor, aleluia. Eu quebro meu lar aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Adore a Ele, entregue a Ele a tua adoração, entregue a Ele o teu primeiro, entregue a Ele a primazia. E não importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais, a sua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais, muito mais, muito mais. E não importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais, a sua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais. Seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Você que está ajoelhado aqui na frente, fique em pé, eu quero orar com você. Sabe, queridos, Ele deu tudo. Jesus deu a vida. E vocês? O que vocês vão dar para Ele? Os restos, as sobras ou as suas primícias? Deixa eu te ensinar uma coisa: a sua primícia santifica e protege todo o resto. Diga comigo: a primícia santifica e protege todo o restante. Na fé cristã, em primeira e última instância, tudo é uma questão de fé, porque nós não podemos agradar a Deus sem fé. Sem fé nós não podemos agradar a Ele, porque o justo vai viver pela fé. Eu
por isso que eu encerro dizendo o Salmo 34, versículo 8: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Prove como o Senhor é bom. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado aí. Você também, isso. Feche os corredores se você puder.